A selva é um lugar de maravilha e terror, onde cada sombra esconde um segredo e cada som pode ser perigoso. Mas o que acontece quando exploradores e cientistas mergulham nestes mundos indomados e descobrem coisas que desafiam a lógica, a ciência e até a fé? Desde a selva por onde passa o maior número de migrantes, até um misterioso assentamento que tem sido meticulosamente estudado por especialistas há décadas, bem-vindo a um novo vídeo. Convidamos você a desvendar 13 das descobertas mais arrepiantes já feitas nas profundezas da selva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis, agora sim. Vamos começar. Número 13. A Lacuna de Darien. Este trecho traiçoeiro de selva e pântano entre o Panamá e a Colômbia não é apenas difícil de atravessar, mas está impregnado de uma história sombria e perturbadora. Ao longo dos anos, inúmeros viajantes perderam a vida tentando atravessá-la, e alguns dizem que seus espíritos inquietos continuam a assombrar a área, presos para sempre no matagal. Os povos indígenas que vivem na região há séculos acreditam que os espíritos dos mortos ainda vagam pelo Darien Gap e tornam a sua presença conhecida através do farfalhar das folhas e do silêncio misterioso da noite. Eles evitam certas partes da selva, convencidos de que forças malévolas se escondem além das árvores. Mas o Darien Gap não é apenas assombrado por fantasmas, é também famoso por ser um refúgio para grupos armados, traficantes de drogas e traficantes de seres humanos que aproveitam o seu isolamento para fugir à ação da lei. É uma zona sem lei onde o perigo espreita em cada esquina. Além das ameaças humanas, a selva é o lar de animais selvagens mortais, como onças e cobras venenosas. E o ambiente em si é igualmente hostil, com doenças como a malária e a dengue endêmicas. Apesar dos riscos, alguns continuam a se aventurar, atraídos pela emoção da aventura e pela vontade de testar seus limites. Número 12. Os Caixões Suspensos, Sagada, uma pequena cidade situada nas serenas montanhas da selva do norte das Filipinas. É um lugar cheio de mistério e tradições antigas. Um dos costumes mais intrigantes é o de pendurar caixões, tradição que remonta a 400 ou 500 anos, envolve colocar caixões de madeira em cavernas ou pendurá-los em penhascos. Muitas vezes em grandes altitudes, os moradores locais acreditam que pendurar caixões ajuda os espíritos de seus entes queridos a permanecerem conectados com os vivos. Eles consideram que quanto mais alto o caixão, mais próximo o falecido estará de seus ancestrais e do céu. Esta prática não é exclusiva de Sagada, mas está profundamente enraizada na sua cultura. Em preparação para o local de descanso final, os falecidos são colocados no caixão em posição fetal, simbolizando o retorno ao ventre materno. Fonte de toda a vida, as procissões fúnebres também são únicas. O corpo é transportado até o cemitério envolto em um cobertor, muitas vezes em forma de bola, simbolizando o retorno ao local de origem. Embora as tradições de Sagada honrem os espíritos do passado, nas profundezas de outra selva existe uma história de seres estranhos e ameaçadores que desafiam qualquer explicação. Seres que podem ter deixado os exploradores temendo por suas vidas. Número 11. Maricoxe, em 1914, o explorador britânico Coronel Peral Foret estava nas profundezas das selvas da América do Sul, mapeando territórios inexplorados, quando aparentemente encontrou algumas criaturas estranhas. Essas criaturas seriam descritas como seres gigantescos e peludos que viviam ao norte da tribo Maobi. Foré afirmou que eles só podiam rosnar e eram incrivelmente hostis com os humanos, muitas vezes comparados com a versão sul-americana do pé grande. Disse que esses seres misteriosos tinham até 3,5 metros de altura, o que os torna verdadeiramente gigantescos, apesar de sua aparência primitiva. Acredita-se que fossem bastante inteligentes, segundo Foret. Eles eram conhecidos por usarem ferramentas como arcos e flechas, e até viviam em aldeias organizadas. Em seu livro Lost Trails, Lost Cities, Foré relata um encontro.
O destino de Foré e sua tripulação está envolto em mistério. Em 1925, durante uma expedição para encontrar uma cidade perdida, eles desapareceram sem deixar vestígios, enquanto alguns acreditam que foram assassinados por tribos locais, embora alguns acreditem que foram mortos por tribos locais ou morreram de fome. Também há rumores de que os Maricoxi podem ter sido os responsáveis. Embora não haja nenhuma evidência concreta para apoiar esta teoria, agora, as lendas dos Maricoxi podem evocar uma estranha sensação de desconhecido nas densas selvas da América do Sul. Mas há outro fenômeno natural próximo que parece igualmente de outro mundo. Número 10. Rio Fervente. Nas profundezas da Amazônia peruana, existe um rio que parece quase irreal. Suas águas podem atingir temperaturas escaldantes de mais de 93 graus Celsius, mais quentes do que a maioria das águas ferventes. Muitas vezes o vapor pode ser visto subindo da superfície, dando-lhe uma aparência misteriosa. Este rio é conhecido como Rio Fervente. É um lugar tão quente que qualquer coisa que caia nele morre instantaneamente. A causa exata deste calor extremo permanece um mistério. Alguns acreditam que uma empresa de perfuração poderia ter danificado acidentalmente um sistema geotérmico subterrâneo, permitindo que gases quentes e vapor das profundezas da Terra escapassem e penetrassem no rio. Uma teoria poderia explicar por que a água fica tão quente. Mas o Rio Fervente não é apenas uma curiosidade natural para os povos indígenas locais. Tem um profundo significado espiritual. Eles acreditam que o rio é um lugar sagrado muito poderoso, e é comum que se reúnam em suas margens, cantando canções e rezando em sinal de reverência. A vista do rio, com a sua névoa subindo da superfície e a sua água assustadoramente quente, surpreende os visitantes. Mas enquanto o rio agitado inspira admiração e reverência pelo seu poder natural, esta ilha remota contém um tipo muito diferente de mística. Número 9. A Ilha das Bonecas. Era uma vez um homem chamado Julian Santana Barrera, que deixou para trás sua família e a vida agitada da cidade para viver na solidão em uma pequena ilha remota no México. Segundo uma lenda local, Julian encontrou o corpo sem vida de uma jovem em um dos canais próximos, com o coração partido e profundamente perturbado pela descoberta. Ele a enterrou na ilha na esperança de que ela encontrasse a paz eterna. Julian afirma que começou a vivenciar acontecimentos estranhos que o levaram a acreditar que o espírito da garota o estava assombrando. Sua presença era inevitável, e ele estava desesperado para apaziguar sua alma inquieta. Pouco depois, ele encontrou uma boneca abandonada flutuando no canal e, esperando que isso confortasse seu espírito, pendurou-a em uma árvore. Com o tempo, a obsessão de Julian em agradar a garota fantasma se intensificou. Ele começou a colecionar bonecos, procurando-os em pilhas de lixo ou encontrando-os na água e espalhando-os por toda a ilha para Julian. As bonecas não eram meras decorações, mas oferendas para acalmar o espírito que ele acreditava estar assombrando há décadas. Enquanto isso, a Ilha das Bonecas de Julian conta a história assustadora da tentativa de um homem de acalmar um espírito inquieto. Número 8. Arte rupestre amazônica. Nas profundezas da floresta amazônica encontra-se uma rocha extraordinária que revelou uma das descobertas mais impressionantes da arte da Idade do Gelo já encontrada, a Capela dos Antigos Siaim, contendo dezenas de milhares de pinturas antigas, algumas das quais datam de mais de 12 mil anos. As pinturas retratam uma variedade incrível de temas, incluindo criaturas extintas como o mastodonte, um parente distante do elefante, bem como preguiças terrestres gigantes e espécies antigas de elefantes e cavalos que antes vagavam pela América do Sul. Estes animais fornecem pistas vitais que ajudam os investigadores a estimar a idade das obras de arte e oferecem um vislumbre de um mundo moldado pelos climas e megaformas da Idade do Gelo. Também foram encontradas inúmeras impressões de mãos, provavelmente deixadas pelas mesmas pessoas que criaram este registro visual da sua existência. Estas pegadas, juntamente com as vibrantes figuras de animais, sugerem uma profunda ligação ao seu ambiente e um desejo de documentar a sua vida cotidiana ou talvez as suas crenças espirituais.
Mais surpreendente ainda é como esse tesouro permaneceu escondido por tanto tempo até ser descoberto em 2019 em um local remoto, acidentado e de difícil acesso na Amazônia. As pinturas não retratam apenas animais e impressões de mãos, mas também intrincadas figuras humanas e padrões geométricos, sugerindo uma rica diversidade de expressões culturais. E embora esta antiga arte rupestre revele um registro vívido da vida há milhares de anos nas selvas da Nova Zelândia, um toco de árvore aparentemente sem vida revelou um mistério notável sobre como a natureza funciona em conjunto de formas inesperadas. Número 7. A Árvore dos Vampiros. Em 2019, investigadores na região selvagem da Nova Zelândia tropeçaram em algo bastante estranho. Um toco que se recusava a morrer, normalmente, quando um toco de árvore se decompõe. Ele para de retirar nutrientes e água do solo, mas este ainda estava de pé e prosperando, quase como se estivesse vivo. Esse toco fazia parte de uma árvore poderosa que deveria ter sido decomposta e retornada há muito tempo. Mas quando os cientistas cavaram um pouco mais fundo, descobriram um segredo surpreendente. Escondida sob o chão da selva havia uma intrincada rede de raízes. Tantas que não era apenas uma árvore, mas uma comunidade inteira delas, possivelmente centenas, todos conectados entre si. Acontece que esse toco supostamente morto não estava completamente morto. Ao enxertar suas raízes nas árvores vizinhas, ele começou a absorver sua água e nutrientes, principalmente à noite, quando as árvores ao redor não consumiam água. Então isso é chamado de Árvore dos Vampiros, porque se alimenta dos vivos. Esta descoberta levou os cientistas a uma conclusão incrível. As florestas podem não ser apenas um monte de árvores separadas, mas um vasto superorganismo. Nesta rede subterrânea, árvores e plantas trabalham em conjunto para manter todo o ecossistema próspero. Número 6. Um misterioso anel terrestre. Em 2014, uma equipe de pesquisadores fez uma descoberta incrível nas profundezas da floresta amazônica. Encontraram uma intrincada rede de valas quadradas, retas e em forma de anel. Estruturas misteriosas que parecem desafiar a história. A finalidade destes anéis permanece um mistério. Embora os investigadores tenham apresentado algumas teorias interessantes, poderão ter sido utilizados para fins defensivos, como antigas fortificações para proteger as comunidades, ou talvez como sofisticados sistemas de drenagem para controlar as inundações sazonais na região. Alguns especialistas acreditam mesmo que estas formações poderiam ter tido um significado cerimonial ou espiritual, servindo como locais de culto ou rituais muito antes de a selva como a conhecemos hoje tomar forma. O que torna esta descoberta ainda mais extraordinária são as informações que ela oferece aos arqueólogos sobre os antigos povos da Amazônia e sua relação com o meio ambiente ao longo dos séculos. Supõe-se que os povos indígenas da Amazônia tiveram pouco impacto duradouro na Terra. No entanto, esta descoberta desafia esta crença, pois revela que estes primeiros habitantes tinham conhecimentos avançados de agricultura e gestão paisagística e que moldaram a terra de formas anteriormente consideradas impossíveis. As primeiras civilizações da Amazônia foram administradoras ativas da terra, talvez até moldando os mesmos ecossistemas que os europeus encontrariam mais tarde. Mas, embora estas antigas descobertas amazônicas apontem para a profunda ligação da humanidade com a natureza, os mistérios não se limitam ao passado, ou mesmo a um continente. Em uma floresta do Texas, um encontro arrepiante dos dias modernos com uma estranha criatura humanoide levantou questões tão perturbadoras quanto aquelas que cercam os antigos anéis da floresta tropical. Número 5. Lagarta alienígena, Danica de Costo, encontrou uma criatura verdadeiramente estranha enquanto explorava uma floresta do Texas, e a descoberta deixou as pessoas intrigadas e inquietas. A estranha criatura parece uma lagarta ou algum tipo de inseto, mas o que a diferencia é seu rosto humanoide incomum. Imagine olhar nos olhos de um inseto que quase parece estar olhando para você.
Como um pequeno visitante alienígena, a criatura se move o suficiente para mostrar que está viva, mas estranhamente não pisca, aumentando sua aura misteriosa. Danica gravou o encontro, e o vídeo rapidamente gerou um acalorado debate na internet. A criatura emite um gemido estranho, que lembra estranhamente o choro de um bebê quando abre a boca. Se é que podemos chamar assim, é difícil dizer se ele está tentando se comunicar ou apenas reagindo ao que está ao seu redor. Curiosamente, a criatura parece ter 6 braços, cada um com o que parecem ser minúsculos dedos humanos. Um detalhe particularmente estranho, já que a maioria das lagartas tem perninhas atarracadas em vez de apêndices que lembram mãos, embora existam lagartas raras, como a lagarta com chifres de nogueira ou a lagarta da mariposa falcão-elefante. Nenhuma se parece com essa criatura misteriosa, especialmente em tamanho. A estranha criatura parecida com uma lagarta do Texas deixou as pessoas seriamente assustadas, assim como a criatura do Texas. Está longe de ser a única descoberta estranha que confunde os cientistas. A meio continente de distância, nas profundezas da floresta amazônica, o aparecimento de uma baleia jubarte a quilômetros do oceano inspirou teorias selvagens. Número 4, Baleia Marajó, em 2019. Algo verdadeiramente estranho foi descoberto nas profundezas da floresta amazônica. Na remota ilha de Marajó, no Brasil, o mistério começou quando cientistas locais notaram aves de rapina voando em círculos sobre uma determinada área. Durante a investigação, encontraram algo inesperado: os restos mortais de uma baleia jubarte, o que tornou esta descoberta ainda mais estranha. Os cientistas ficaram imediatamente perplexos. Não havia sinais de atividade humana, nem pegadas, nem veículos. Por isso, não poderia ter sido arrastado para lá há muito tempo. A principal teoria era que uma enorme onda, talvez causada por uma tempestade ou outro fenômeno natural, varreu a baleia para fora do mar e depositou-a nas profundezas da floresta. No entanto, esta teoria tinha um grande problema. As baleias jubarte são normalmente encontradas em águas mais profundas, não perto da costa, e são conhecidas por migrar grandes distâncias através do oceano, muitas vezes viajando milhares de quilômetros entre áreas de alimentação em águas mais frias e áreas de reprodução mais quentes. Algumas pessoas até sugeriram que a misteriosa viagem da baleia poderia ser o resultado de algo muito mais estranho, como uma abdução alienígena. Mas justamente quando você pensava que os mistérios não poderiam ficar mais estranhos, a estranha trilha de baleias na Amazônia empalidece em comparação com o que se esconde sob as exuberantes florestas tropicais da Tailândia. Número 3, Caverna de Naka. Aninhada na exuberante floresta tropical perto de Bangan, uma cidade fronteiriça da Tailândia com o Laos, esta caverna é uma das maravilhas naturais escondidas do país. É frequentemente chamada de Caverna da Cobra por suas impressionantes formações rochosas serpentinas que, assim como as formações rochosas retorcidas e giratórias em suas câmaras, inspiraram muitas lendas e mitos locais ao longo dos anos, cada um dos quais aumenta o encanto misterioso da caverna. Existe um mito popular de que a caverna Naka foi formada quando uma cobra, ou talvez várias, foram transformadas em pedra como punição. Ambas as histórias acrescentam um elemento mágico, a beleza já cativante da caverna, mas os especialistas sugerem uma explicação mais geológica. Eles acreditam que as escamas de cobra visíveis na caverna, que parecem pele de réptil, têm cerca de 100 mil anos, mas além de sua aparência fascinante, Naka Cave oferece um vislumbre da história natural da Tailândia, onde rochas antigas contam a história de milhões de anos de evolução da Terra. A caverna Naka, por sua vez, tece uma história de mitos antigos e maravilhas geológicas nas profundezas da floresta tropical, enquanto a natureza conta uma história muito mais sombria. Número 2. Formigas zumbis. No coração da floresta tropical brasileira, está acontecendo um evento estranho e sinistro que parece saído de um filme de terror. Tudo começa com uma formiga carpinteira aparentemente inocente que cuida de seus negócios na selva densa. Minúsculos esporos de um fungo parasita, Oppia cordyceps,
pousam na formiga e começam a invadir seu corpo. Ele se espalha pelo interior da formiga e sequestra seu cérebro com substâncias químicas que a fazem agir contra sua vontade. Sob a influência do fungo, a formiga sai de sua colônia e sobe até uma planta próxima, onde se agarra a uma folha ou galho com as mandíbulas sem nunca se soltar. Esse comportamento não é normal. É como se a formiga fosse forçada a resistir para salvar sua vida. Por fim, a formiga morre, mas o fungo ainda não terminou de crescer. Ele continua a se expandir pela parte de trás da cabeça da formiga, de onde emite um caule que se abre e libera no ar um novo lote de esporos, prontos para infectar outras formigas. Cada formiga recentemente zumbificada ajuda a espalhar os esporos para novas vítimas, permitindo que o reinado de terror do fungo continue. Mas o incrível domínio da natureza sobre o reino animal. Número 1. A antiga cidade de Tikal, escondida nas profundezas da exuberante selva da Guatemala, encontra-se uma cidade que é uma magnífica relíquia da antiga civilização maia. Esta movimentada cidade foi um centro de cultura, comércio e poder, mas com o tempo foi engolida pela densa selva e os seus segredos permaneceram escondidos durante gerações. As ruínas da cidade foram descobertas pela primeira vez no século XIX. Mas foi somente em meados do século XX que começaram as escavações em grande escala. A cidade, conhecida como Tikal, abriga uma extraordinária coleção de templos, palácios, pirâmides e até reservatórios elaborados que falam muito sobre a engenhosidade dos maias. Entre eles, destaca-se o Templo 5, de 70 metros de altura, uma das estruturas pré-colombianas mais altas da América, de cujo cume se avista uma impressionante vista panorâmica da selva sem fim, testemunho do brilho arquitetônico dos maias. A intrincada rede de estradas, praças e sistemas de gestão de água revela uma civilização com conhecimentos avançados de engenharia, astronomia e agricultura. Os maias foram dos primeiros a desenvolver um sistema de calendário sofisticado e dominaram a matemática e a astronomia. Hoje, Tikal é patrimônio mundial da Unesco e atrai visitantes de todo o mundo. Mas enquanto Tikal é um testemunho das notáveis conquistas dos maias, outra maravilha antiga revela um tipo diferente de estratégia de sobrevivência baseada na força bruta e no instinto primitivo. Vamos para o final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se gostar do vídeo, dê um like, clique nele e não ative nem perca para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!